A preocupação com aquilo que comemos tem tido cada vez mais uma maior exposição mediática, sobretudo nas redes sociais. Mas com tanta informação crescem também as dúvidas e as ideias pré-concebidas. Nutrição consciente, mitos e desafios é a reportagem especial desta semana. A preocupação com a nutrição tem várias décadas. A história da nutrição moderna como ciência de saúde é relativamente recente. Vanessa Andrade tem uma página de comida consciente e intuitiva. Chegam-lhe muitas perguntas em forma de dúvidas e a mais recorrente tem a ver com o pequeno almoço e o lanche. Eu sempre comi um pão com manteiga e um galão a minha vida toda. O que é que eu vou fazer de diferente? Que eu percebo que o pão eu fico desconfortável, o leite se calhar também já me faz já me incomoda ao longo do dia. Portanto, estes dois momentos e o lanche, que nós estamos em trânsito e entramos num café, numa loja, aquilo que seja, e é a primeira coisa que nos aparece, que tipicamente está cheia de açúcar e de gordura e que não nos vai nutrir efetivamente, vai-nos dar um bocadinho de energia e depois vamos precisar de mais energia ainda, porque o pico é muito grande quando temos uma hipoglicemia provocada por ingerir alimentos muito com uma carga glicémica muito elevada. Eu tive experiências ruins no passado, com dietas muito restritivas, por parte de outros nutricionistas também, algumas que eu tirei do Google, mas agora eu tive bons resultados. De dezembro para cá eu já perdi 11 quilos, mas vai muito além também da perda de peso. Melhora a autoestima, eu estava com alguns sintomas que eu não sabia, de uma síndrome que eu tenho há anos e que eu nunca fui diagnosticada antes, que é a síndrome do ovário poliquístico. E eu estava com taquicardia noturna, insônia, já estava dormindo ali por volta de 2-3 horas por noite apenas. E depois de fazer essa primeira consulta, começar a seguir o plano alimentar, eu já voltei a dormir também. Vai muito além da autoestima e do peso. Já estou me sentindo muito mais saudável e melhor para o meu dia a dia também. Stella trabalha na Nutrium Care e teve, por isso, acesso à consulta de nutrição, por enquanto só disponível para colaboradores desta empresa sediada em Braga. E eu agendei a primeira consulta e foi uma surpresa muito boa, porque, primeiro, a nutricionista era muito simpática, que é a Tereza, e ela parou para ouvir todo o meu histórico, queria perceber mesmo tudo que eu vivia antes em termos de diagnósticos médicos, enfim, para poder perceber como que seria a melhor forma de me passar um plano alimentar que faria sentido para mim. Então, tudo bem? Tudo bem, sim. Consigo, tudo bem? Também. Como é que estão as coisas? Olha, porque é verão e as pessoas estão convidando para eu sair e eu tô com dificuldade de ir, por exemplo, a um bar, não saber bem quais são as escolhas. Tem a tal da batata frita que é difícil de negar. O que seria um substituto? Assim, se tu gostares, um que eu te aconselharia seria o termoço, Stella. Não sei se gostas. Gosto, sim. Pessoas que se calhar nunca sequer tinham pensado em ir ao nutricionista, apesar de trabalhar numa empresa de nutrição, muitos engenheiros informáticos, pessoal de marketing, teve essa oportunidade e teve esse benefício. E verificamos que, efetivamente, houve muitas melhorias, não só de perda de peso, que é o comum de haver, mas melhoria na produtividade, pessoas com baixo peso que aumentaram de peso, pessoas com problemas intestinais que já tinham tentado imensas soluções fora, que também viram esses benefícios, e por nós pensamos, ok, se calhar há mais pessoas que trabalham em empresas que se calhar se sentem o mesmo. O essencial é mesmo que seja acompanhamento contínuo e não acompanhamento pontual. Então isso, quando é feito online, conseguem atingir muitas mais pessoas e de forma muito mais personalizada. Manuela Abreu coordena este projeto, que tem a grande vantagem de ser online e que está espalhada pelo país inteiro, mas também por Espanha e Brasil. São já 20 as empresas associadas a este programa de nutrição, o que prefaz um total superior a 10 mil trabalhadores. O programa começa sempre com um webinar, em que normalmente é alguém da nossa equipa, da equipa de nutrição principalmente, que faz esse webinar. Esse webinar tem como objetivo apresentar o programa, ou seja, o que é que ele inclui, mas também dar um gostinho do que é que nós acreditamos que seja a alimentação saudável e curiosidades e mitos, também tentamos fazer isso. Então, nesse primeiro momento, já
contactamos com as pessoas, já percebemos aqui o feeling da empresa. Algumas pessoas que são mais, algumas empresas são mais envergonhadas e mais sérias, mas há outras já começam logo desde o início aqui a interagir connosco, e depois a partir daí temos sempre vários momentos com eles, presenciais e também online, mas é tudo ao vivo, ou seja, estamos sempre com as empresas a perceber como é que está a correr e a transmitir a informação fidedigna sobre nutrição. Uma das conclusões deste programa diz-nos que 8 em cada 10 colaboradores das empresas que integram este projeto nunca tinham feito uma consulta de nutrição. Ao início confesso que estava um bocadinho reticente e se calhar sem grandes expectativas, mas o que é facto é que ao passar dos meses os pacientes foram aderindo, foi vindo cada vez mais pessoas e os resultados também foram aparecendo, que motivou-me ainda mais. Faz toda a diferença esse acompanhamento, porque no aplicativo é possível conversar com o nutricionista, temos um chat com o nutricionista, eu não preciso esperar até a próxima consulta para tirar minhas dúvidas. Eu consigo enviar as minhas questões pelo aplicativo e ela me responde por ali também, antes da consulta. Então, foi isso que mudou para mim e mudou todo o meu jogo e me fez conseguir alcançar os resultados que eu alcancei. O que é a alimentação? O que é que eu acredito ser uma alimentação consciente, mais do que uma alimentação saudável? Porque a palavra saudável é muito aberta, cabe tudo cá dentro e mais do que isso, aquilo que é saudável para mim pode não ser saudável para outra pessoa. Vanessa tem um lema. Desempacotar menos e descascar mais. Criou este projeto há 4 anos com um simples intuito. Transmitir informação, para além da informação, mostrar como é que eu na prática introduzo uma alimentação mais consciente, que tipo de pratos é que eu posso fazer, que preocupações posso ter, workshops de desenvolver receitas, de acompanhamento individualizado também, de private chef, por exemplo, de tem um evento em casa e quer ter uma experiência diferente, eu vou e cozinho e explico porquê aquele menu. Também de refeições prontas, de receber em casa a alimentação mais cuidada sem ter que me preocupar. E se há área em que os mitos abundam, a nutrição é certamente uma delas. Fomos falar com o Dr. António Pedro Mendes, nutricionista e especialista nos mitos da nutrição. Em média, um ovo por dia para a maior parte da população será uma quantidade interessante, sabendo que podemos subir este valor, por exemplo, no caso de atletas, e podemos ter que o diminuir no caso de pessoas com alguma desregulação, por exemplo, dos seus níveis de colesterol. Nós não precisamos de laticínios para atingir as quantidades de cálcio se tivermos cuidado com a programação da ingestão de cálcio através dos hortícolas, por exemplo. Mas é mais fácil de atingir as recomendações se os consumirmos. Não é por acaso que as pessoas veganas, em média, têm um risco de fraturas maior do que os não veganos. E isto parece prender-se com o seu consumo de cálcio menor através dos alimentos que consome no seu dia-a-dia. Do ponto de vista do controle glicémico, ou seja, do açúcar no sangue, não há dúvida absolutamente nenhuma. Adoçante é muito melhor que açúcar para controlar a glicemia. Do ponto de vista da gestão de peso, também, se eu tiver que escolher entre um e outro, o açúcar vai ter calorias associadas e o adoçante não vai ter calorias associadas. Agora, aquilo que também se propõe é que nós tentemos reduzir o consumo de ambos. E, portanto, muitas vezes estamos aqui a falar de duas coisas, a tentar debater qual será melhor, quando o melhor cenário possível, evidentemente, seria consumir o mínimo de cada um deles. Com a profusão de informações, à distância de um telemóvel ou de um computador, há o risco de os consumidores ingerirem produtos que não são adequados à sua dieta. A verdade é que também é mais fácil propagar informação e desinformação. E, portanto, estamos, no fundo, aqui a contar com um manancial de conhecimento em que é difícil conseguirmos gerir quais são as fontes de informação fidedignas das que não o são. E, portanto, é mais fácil também, como eu costumo dizer, fazer charlatanice nutricional, não é? Qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento e que tenha um bom poder de comunicação vai convencer outra que não é da área da sua ideia, nem que essa ideia seja um completo disparate do ponto de vista nutricional. Sr. Doutor, em relação ao jejum intermitente, é benéfico ou prejudicial para a saúde? Que há pessoas, principalmente aquelas que têm muito pouca fome de manhã, que têm facilidade em prolongar o seu jejum noturno, por exemplo, até a hora do almoço, não fazendo pequeno almoço, não comendo nada à meio da manhã. Ora, não comendo pequeno almoço e não comendo meio da manhã, nós estamos a poupar algumas calorias que poderíamos estar a ingerir nesse momento. Este jejum muitas vezes também é estudado mais na parte tardia do dia do que na parte inicial, ou seja, em detrimento de se passar a parte da manhã sem comer, propõe-se que a pessoa deva fazer um pequeno almoço, meio da manhã, almoço e eventualmente lanche e depois acabar o seu dia alimentar.
Este é o protocolo que mais promete, porque parece estar alinhado com aquilo que é o chamado ciclo circadiano, ou seja, o nosso corpo regula-se muito pela luz solar. Então o corpo entende que quando é de dia, está preparado para se alimentar. Quando começa a escurecer, eventualmente já não é tão boa ideia, porque o corpo já não está preparado do ponto de vista enzimático, metabólico, para fazer uma digestão tão eficaz, tão fácil, digamos assim. Falamos agora um pouco dos produtos light e integrais. São ou não mais recomendáveis para nós? Já quando pegamos, por exemplo, num pão com farinhas integrais, com a adição de sementes de chia, de linhaça, de sésamo, o que quer que seja, a inclusão até de alguma farinha de alfarroba, e quando comparamos com um pão branco, tipo biju, aí não há dúvida nenhuma da relevância do termo integral. Portanto, aqui o teor de fibra por porção é muitíssimo superior relativamente a uma versão mais refinada. Podemos falar, por exemplo, nos laticínios. Quando pegamos em iogurtes numa versão normal e os comparamos com uma versão light, naturalmente que aqui não é apenas a redução de gordura que está em causa, ainda que legalmente o termo light se refira à retirada de gordura e, portanto, à diminuição de calorias relativamente ao produto original, aqui também há uma retirada do açúcar adicionado, portanto nós temos uma dupla vantagem. Enquanto que um iogurte magro, por porção, vai ter 50 ou 60 calorias, um iogurte normal vai ter 120 ou 130. Mas quando se fala de dietas, a ideia é que têm de ser demasiado restritivas. Stella não concorda. Perdeu 11 quilos em 8 meses a comer o que gosta. Eu adoro chocolate. E a primeira coisa que eu falei pra ela, eu tenho muita dificuldade em largar o chocolate. Ela falou, Stella, não tem problema, vamos tentar adaptar então pra sua situação. E aí começamos a falar de um chocolate 70%, 80%, há também um pudim proteico que ela me passou de alguns supermercados diferentes, porque a Tereza também fez uma lista de compras dos supermercados que eu costumo frequentar, e isso me ajudou muito. E de certa forma também eu larguei um pouco o chocolate. Eu comia todos os dias, aos poucos também, é sempre de pouco em pouco. Eu consegui largar aquela necessidade de comer sempre em grandes quantidades, e agora eu como em menores quantidades, mas ainda não larguei, nem sei se eu pretendo largar. Eu não comia verdura. Nada verde. E agora eu consegui colocar mais fibras e verduras. Eu acho que a questão aqui é ter um equilíbrio. Eu não era uma pessoa que tinha um equilíbrio na minha alimentação. E agora também, eu tendo um plano, eu consigo seguir o que a nutricionista diz e me ajuda a não só fazer um prato melhor, mas fazer melhores escolhas também nos restaurantes. Nós olhamos sempre a nutrição como algo que vai ter impacto no nosso organismo, mas também tem impacto na nossa saúde mental. Nós devemos ter em consideração que a alimentação tem uma componente social muito forte, uma componente de prazer muito forte, e devemos respeitá-la, não olhar para a alimentação apenas como algo que influencia a saúde, influencia também a nossa felicidade. E é o equilíbrio entre estes fatores todos que vai levar, a meu ver, àquilo que se chama de alimentação saudável. O equilíbrio entre o prazer e a adequação nutricional.